Resumidamente, o teatro oprimido é um método teatral criado pelo Augusto Boal, e esse método tem como objetivo estimular o diálogo, ou seja, como é que a gente pode, através da visão crítica da sociedade, a visão crítica que a gente tem sobre o real, a gente representa esse real e a gente busca a conversa, a troca de ideias, a troca de experiências sobre esse real, ou seja, eu vivo o real, né? Eu olho para o real com olhos críticos, eu represento o real e eu te pergunto, como é que a gente pode fazer para tornar isso mais fácil, melhor? Como é que eu posso transformar esse real em uma realidade que seja mais acessível para mim, que seja melhor para a minha vida? O que significa o diálogo? O diálogo significa que a gente está aberto o suficiente para escutar um ao outro, né? Uma a outra no nosso caso. Então, para eu poder te escutar, eu tenho que tentar compreender o que você está falando, né? Então, eu vou aprender alguma coisa com isso. Mesmo que eu não concorde com você, eu entendendo o que você está falando, a lógica do seu pensamento, eu vou entender melhor essa realidade, esse contexto, né? Então, o teatro oprimido propõe o diálogo entre as partes na busca de alternativas para transformar o real. Então, mesmo quando se trata do meu opressor, eu tenho que tentar escutar também, porque é a maneira que eu tenho de entender qual é a estratégia do opressor. Né? Eu entendendo a estratégia do opressor, eu tenho mais chance de melhorar a minha estratégia. A gente vive numa sociedade do monólogo, ou seja, normalmente as pessoas se encontram para intercambiar monólogo. Você só tem interesse em me convencer. Né? Então você só espera o seu momento de falar, você não está me escutando. Ou eu também, da minha parte, eu tenho o meu próprio monólogo, a minha própria verdade. E eu quero apresentar a minha verdade para você para te convencer. Então a gente pode até começar a gritar, porque não importa, a escuta não importa. E o teatro do oprimido, ele pressupõe a escuta, é necessária a escuta. É necessária a escuta para que a gente possa elaborar as estratégias de transformação do real. Né? O que isso tem a ver com a educação? Isso tem a ver, por exemplo, eu particularmente sou socióloga de formação e fui professora do município do Rio de Janeiro. Então eu conheci o teatro oprimido, eu ainda estava na sala de aula, eu conheci o teatro oprimido como uma ferramenta de trabalho. A gente usou o teatro oprimido para colocar temas em discussão, temas em debate, né? E a história do teatro oprimido é uma história muito relacionada com a educação, até nos seus primórdios, porque o teatro oprimido tem uma relação muito profunda com a pedagogia do oprimido. Ao mesmo tempo que o Paulo Freire estava dizendo, olha, as pessoas precisam ser alfabetizadas a partir da leitura que elas fazem do mundo, né? Não adianta só aprender a palavra, né? Eu tenho que aprender o mundo para eu entender o que essa palavra significa e eu poder usar essa palavra a meu favor. O Augusto Boal estava fazendo a mesma coisa, né? Era a alfabetização política das pessoas, ou seja, eu tenho que aprender o que significa esse real para eu poder, como cidadão, intervir nesse real. Né? Então, através do teatro, o teatro é a minha maneira de representar o real, é a minha maneira de criar a minha própria narrativa sobre o real e colocar o real em discussão. Né? Então, a gente tem que conhecer o real para transformá-lo. Então, quer dizer, a origem do teatro oprimido é uma origem muito conectada com toda a reflexão da pedagogia do oprimido. Né? E o desenvolvimento é a mesma coisa. Né? Nós trabalhamos muito, né? Eu na minha experiência prática com a escola, né? No sentido de discutir a escola, discutir como a gente poderia transformar a escola e a gente pensar, poxa, vamos nos perguntar por que o nosso aluno, na nossa escola, ele vai tão mal e ele vai tão bem em outras realidades da vida. Né? Então, por exemplo, a gente lá em 1990 fez uma peça sobre a história de um aluno que ele era péssimo na escola e ele era excelente na escola de samba. A gente dizia a gente achava que ele não tinha coordenação motora e ele ganhou um prêmio de melhor ritmista. Como é que um ritmista não tem coordenação motora? A escola tem essa realidade. Às vezes a gente fala assim, você não tem coordenação motora, mas você é ritmista. Entende? A própria realidade mostra que não é possível. Não é possível que esse cara não tenha coordenação motora. Ou como é que o meu aluno não aprende as 4 operações na sala de aula e ele trabalha na feira? Ele vende, ele troca, ele dá troco. Como é que pode que ele não aprende na sala de aula as 4 operações? Então a gente se perguntava coisas assim, né?
E a gente também se perguntava por que que a gente, quando vê o fracasso escolar, a gente só olha para o outro. A gente olha para o aluno, a gente olha para a família do aluno, né? E a gente nunca olhava para a gente também. Pra gente, será que eu, como professora, tenho alguma coisa a ver com esse fracasso? Esse fracasso também é meu fracasso? Todos nós devemos sentar e discutir esse fracasso, não como fracasso dessa pessoa, aluno, ou dessa família, mas um fracasso também da sociedade, né? Então, quer dizer, o Teatro do Oprimido me instigou e instigou a mim e as minhas colegas a pensarem a nossa própria praxis, a nossa própria ideia. Esse livro é fruto da minha experiência com o teatro oprimido em geral, né? Desde a origem, que tem a ver com a educação, mas não tem só a ver com a educação. E tem a ver com a educação num sentido muito específico, porque eu sou uma pessoa que trabalho muito formando pessoas para que essas pessoas trabalhem com o teatro oprimido, ou seja, eu formo formadores. E eu queria garantir que essas pessoas que aprendem o método aprendessem também o conteúdo teórico desse método. Então eu comecei a desenvolver uma maneira de escrever que pudesse oferecer para quem está aprendendo o método o seu conteúdo teórico, a sua filosofia, né? Os seus princípios, o seu fundamento teórico, de uma maneira que fosse a partir da praxis. Ou seja, de uma maneira acessível também, quer dizer que você, para aprender a teoria de alguma coisa, não tenha que se afastar dessa coisa, né? Na própria praxis você possa entender a teoria. Então o livro também tem muito a ver com a educação de uma maneira muito mais ampla, né? Como eu posso ajudar as pessoas a aprenderem um método, a aprenderem a praxis desse método, entendendo o porquê e o para quê. Por isso que eu falo que é uma teoria da praxis, né? Porque toda a teoria aqui está sendo apresentada com exemplos práticos, com histórias, entende? Com contação de histórias. Então, quer dizer, acho que essas coisas estão muito relacionadas, né?